Então eles não querem ou não queriam que a parte ufológica estivesse vinculada à espiritualidade. Eles não queriam que seres extrasensoriais ou seres extradimensionais tivessem nenhum vínculo com a nossa força divina chamada Deus. Urandir, dizem que o ET Bilu é você. O que você diz a respeito disso? Eles não querem que a ufologia não tenha um vínculo com Jesus Cristo, que na realidade tem. Eles querem que sejam separados, porque aí eles vão classificar como demônio. Na realidade não é. Muitas pessoas repetem exatamente esse depoimento dele, de que quando o Bilu aparece, você nunca está. Mas eles querem separar porque a população é fácil de enganar. É fácil de falar que é obra do demônio, todo mundo vai acreditar. Hoje as pessoas têm acesso à informação, na época não tinham. Então todas as pessoas acreditavam que extraterrestre era obra do demônio. Não é não, é obra de Deus, é obra divina. Todo ser vivente na Terra, ou seja, lá em qualquer mundo que for, é obra divina. Tudo que existe é obra da criação divina. Esse cara que é produtor do Danilo Gentili, ele de fato filmou você? Ele pegou você no flagrante ali ou não? Bom, pessoal, nós estamos aqui com Urandir Fernandes, fundador do antigo Projeto Portal e a cabeça, podemos dizer assim, do projeto Dáquila Pesquisas. E diante da minha investigação, eu entrei em contato com várias pessoas, né? Todos os nomes envolvidos nessa polêmica do ET Bilu, eu entrei em contato com todo mundo que está envolvido. Mas, por incrível que pareça, somente o pessoal do Dáquila, né? O Urandir, o Rafael Hungria, né? A Fernanda também, ela vai estar aqui com a gente assim que possível. Todos em prontidão estiveram aqui para prestar esclarecimentos e o Urandir está aqui para falar com a gente sobre questões espinhosas acerca desse caso da polêmica do ET Bilu. Urandir, dizem que o ET Bilu é você. O que você diz a respeito disso? Olha, um tremendo engano. Se eu fosse ele com as habilidades, fazer o que ele faz, eu já teria ganhado um Oscar aí por efeitos especiais, porque atravessar uma parede, estar em diversos lugares ao mesmo tempo, conseguir modificar sua própria aparência, conseguir manipular a luz, principalmente as formas, tipo vegetação, rochas, a própria estrada, a geografia no geral, eu deveria ser se eu for considerado comparado a ele, nossa, eu ficaria até orgulhoso disso aí. Mas, infelizmente, as pessoas que querem que isso seja, estão enganadas. Não vai acontecer. Não. É apenas uma especulação de pessoas que visam arranhar a nossa imagem. Olha, eu tenho outras perguntas aqui bem delicadas para fazer, mas antes disso, vamos ouvir um trecho que eu separei do antigo produtor do CQC, que hoje é produtor do programa De Noite com Danilo Gentili, onde ele faz algumas declarações acusando você de ser o ET Bilu. Nas principais matérias que fizeram o ET Bilu ficar conhecido, né, a da Record e do CQC, você não estava presente. Ou essa verdade não se confirma? Como é que você explica isso, o fato de você não estar presente? Esse cara que é produtor do Danilo Gentili, ele de fato filmou você? Ele pegou você no flagrante ali ou não? Olha, eu digo a você que é um tremendo mentiroso, porque se ele filmou alguém, eles simularam entre si, porque de vez em quando eles tinham as saídas, né, estranhas assim, e ficaram poucos dias. E no momento que eles disseram que eu não estava lá, eu cheguei depois e fiquei com eles a noite inteira, toda noite. Tanto é que você, até no primeiro, você colocou um vídeo onde, na madrugada, eu estava junto, o repórter, até o repórter dá o depoimento lá de que, não, estava eu, o Urandir, fulano e tal, e o ET Bilu e o Cristiano lá na frente. Eles mesmos confirmam a minha presença ali, né? Então, de repente, ele começa a fazer um ar de zombação,
de como se eu estivesse ali, como se eu fosse o Bilu. Eles estiveram diante do Bilu várias vezes, não foi só uma, e eu estava junto, só que era um pessoal muito Eles complicado quem? de lidar. Desculpe. Eles quem? Toda a equipe, né? CQC e Record? Toda a equipe. Todos eles, CQC e Record. Se fosse uma mentira, se fosse uma farsa, daria para sustentar 30 anos, 20 anos, não tem como isso acontecer. Se você prestar bem atenção, mais parece esse cara aí, na mata lá, do que eu mesmo, na imagem que ela é mostrada lá, né? Nós temos uma grande equipe. Se eu tivesse mentindo para nossa equipe, eu estaria perdido. Ou eles teriam que ser muito sacanas de também mentir junto comigo, que isso não acontece com nenhum deles, porque não tínhamos nenhum interesse em apresentar ET Bilu para o mundo, ou apresentar qualquer manifestação extrasensorial ou de uma outra dimensão para o mundo, porque as pessoas não vão entender, não vão compreender, não têm capacidade mental, intelectual para assimilar essas realidades. Por quê? Uma são ideologias, o conflito ideológico, isso complica muito. Outras, a mídia mundial, a mídia tradicional, não todas, né? Algumas são muito sérias, mas a maioria, a tradicional, que são laranjas daqueles que mandam no mundo, são obrigadas a difamar, descobrimos isso bem mais tarde, são obrigadas a difamar, a distorcer qualquer verdade que venha à tona, que façam as pessoas refletirem, que façam as pessoas pensarem. Então eles querem o quê? Um bando de cordeirinho, um bando de marionetes ali olhando para baixo, com tapa nos olhos, assim, como se fosse aqueles burros de antigamente, vamos dizer assim, da roça, que você não pode, que só vai enxergar aquilo que está na frente dele, porque aqueles artefatos que ficam nos olhos deles não deixa ele olhar do lado. Então, assim, é assim que eles querem a população. A mídia manipula isso, os filmes manipulam, a propaganda subliminares manipula todas as pessoas, mas algumas delas se sobressaem. Eles não têm a coragem. Nós mostramos com o vídeo dos bastidores o que realmente aconteceu. E vocês viram que a diferença é, assim, discrepante mesmo. Nossas câmeras registraram uma coisa e eles apresentaram outra totalmente diferente. Então, essas manipulações, essas alterações dos fatos, da realidade, da história, só fazem o quê? Confundir as pessoas e distanciarem elas das realidades. E eu teria que ser um ótimo mágico, como o nosso amigo dizia, né, que eu era mágico, que meu nome não era nem Urandir Fernandes de Oliveira, era Urandir José Fernandes. Ele quis até acrescentar um nome no meio aí, né? José não, para que Urandir Fernandes de Oliveira, dá as siglas da UFO, né? Então, eles não queriam, botou José para tirar a sigla UFO, né? Então é brincadeira uma coisa dessa. Mas essa é a realidade. A mídia, tanto o CQC quanto o programa da Record, na realidade eles se acovardaram diante da situação, tiveram medo, não tiveram coragem, com certeza simularam, criaram imagens até, fabricaram alguma coisa, porque tem muitas imagens ali que não bate, né, com o histórico. E infelizmente quem tinha na época eles tinham mídia nas mãos, tem ainda hoje, nós não tínhamos nem internet para nos defender. Mal estava começando essa questão das mídias sociais, então foi muito difícil, né? E os jornais, que são todos em comum acordo ali, porque o que fala A, B e C, os outros copiam e replicam, porque são dos mesmos donos, né? Então existe um cartel da mídia mundial e eles têm que obedecer, ou são promovidos para realmente mentir ou difamar alguém e ficar com a honra da glória por ter difamado alguém. Você pode prestar atenção que a mídia brasileira, de quem elas falam bem? De ninguém. E eles só falam mal, só difamam pessoas. Me apresenta programas que eles ajudam alguém. De maneira alguma, só complica a vida das pessoas. Eles querem calar a boca das pessoas que mostram uma nova realidade, que fazem com que as pessoas enxerguem outras possibilidades, que não só aquela que a mídia dita para eles, ou que as lideranças mundiais ditam para eles. Então, eles querem o quê? Prisioneiros, eles querem, assim, os escravos modernos, os escravos tecnológicos. É isso que eles querem, é isso que eles fazem. É uma rajada de informação, é muita coisa para absorver, né? Urandir, eu vou perguntar mais uma vez, antes de te mostrar uma outra coisa aqui, tá? De maneira resumida, onde você estava no momento do contato do Cristiano
com o Bilu na reportagem da Record e onde você estava no momento do contato do Danilo Gentili com o Bilu. Onde você estava? E eles saíram à frente, falei, já chego lá. E quando chegamos já estava acontecendo, né? Mesmo assim estivemos conversando. Tanto não é que no da Record, você vê lá, como eu falei agora anteriormente, né? Que eles mesmos confirmaram, eu estava lá, tem um vídeo que eu estava lá, e o cara confirmando, eu, o Urandir aqui, assim, o Bilu com o Cristiano lá na frente, e o Cristiano veio se borrando de medo, né? Com o do CQC, nós gravamos até uma certa parte, até o observatório. Depois nós percebemos que havia uma tremenda sacanagem por trás disso aí. Eu até falei para as meninas, olha, vamos parar por aqui, porque não dá para continuar. Esses caras vieram para difamar, vieram sacanear, eles não estão com boas intenções. Eles disseram, não, vamos continuar, vamos... Tá. Na realidade, no da Record, eu estava assim, não estava no início, mas eu cheguei no final, ficamos até madrugada. E o Cristiano correndo atrás do Bilu com câmera, com toda a equipe lá. No do Danilo, eu já saí pé da vida com eles lá, tanto é que até falamos para eles assim, bom, se vocês for continuar dessa maneira, é melhor não seguir a matéria. Não, então nós vamos terminar aqui, vamos fechar e vamos embora. Somente sacanagem, só querem mentir. E eles tentam induzir você a cair em uma contradição para que você passe por mentiroso. Então é uma covardia o que eles fazem, justamente para difamar e descreditar as pessoas. Mas sempre eu estive lá, tanto é que no observatório estava lá, na hora que as naves estavam passando, na hora que estava ocorrendo o contato, né? O que você tem a dizer, justamente, no dia dessas matérias, você, entre aspas, não estava colado com eles ali. Você estava ausente justamente nessas matérias que estourou no Brasil inteiro naquele período. Naquele dia, na matéria da Record, eu estive sempre, né? Sempre presente, tanto é que até na madrugada, exceto no início lá do contato, mas na sequência eu cheguei. Danilo Gentili, nesse momento aí que eles falam que Bilu foi pro mato, dizem que eu falei que meu pé estava machucado e tal. Isso é mentira. Então, isso é mentira. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Que você machucou o pé, que você inventou uma desculpa de machucar o pé, o produtor mentiu então. O produtor do Não, Gentili. só porque eu tropecei em uma pedra lá na hora durante lá, bom, agora o Urandir machucou o pé, vai sair, não vai conseguir nos acompanhar, e aí sim ficou essa brincadeira, né, entre aspas. Tive um momento ou dois fora deles, mas não significa que foi no momento dos contatos em si, como eles falam, né, então sempre eu estive lá, 90% do tempo, como também outras pessoas da equipe tinham que almoçar, tinham que jantar, tinha que tomar banho, entendeu? Então, esses são os horários, da mesma forma que eles também tinha momentos que, não, vamos jantar, descansar um pouco, de repente saía todo mundo, ninguém via mais nada, ficava 2, 3 horas fora, né? Então, naquela época não íamos colocar alguém perseguindo eles de carro, né? Então, se for fazer uma cena na mata do lado, mais adiante, é possível, mas parece que a história é a mesma. A Urandir nunca está. Sempre eles colocavam uma certa situação, a maior tempo eu estava junto com eles e filmou e etc e tal, eles não mostraram, mas o momento que era para jantar ou para fazer uma coisa ou outra, resolver os negócios, eles se aproveitavam daquele momento, a Urandir não está aqui, parece que entre eles lá, as emissoras se conversam, gente, a cartilha é essa daí, vamos seguir esse padrão. Então são bons de mentirosos, então são articuladores, porque sempre eu estive lá, 90% do tempo eu estive com eles. Então eles são muito covardes em falar e criar uma cena no momento que eu não estava ali. Naquele momento, mas meia hora, 1 hora, 2 horas depois eu cheguei e continuamos a matéria. Mas tem uma parte ali na matéria do CQC que você mesmo falou, vocês vão na frente que depois eu vou. E aí, pouco tempo depois, nessa matéria, acontece o início do contato. O que você tem a dizer sobre isso? Com certeza, se vocês pegarem as imagens cruas, vai ver que eu chego em seguida, que eu não fico para trás. Durante o contato, você chega quando o contato está acontecendo, é isso? Exatamente, já está acontecendo e você acabo não chega que no até final ajudando. do contato. Não. E eles não mostram isso. Então eles não mostram isso. Eles não mostram. Você só teve acesso àquele vídeo que mostra todo mundo no final, eu com a Record ali, todo mundo, o Cristiano na mata, porque fomos nós que gravamos. Porque o que eles gravaram não mostraram. Então, são covardes, né? Então, eles manipulam de diversas maneiras justamente para dar a entender que o Urandir não está, então o Urandir é o ET Bilu. É assim que eles tentam fazer com que as pessoas pensem.
Porque ali nas imagens da câmera da Fernanda, pelo que o Cristiano fala, você tá ali. Exatamente. Você não tá colado do lado, mas você tá ali no ambiente, que ele pergunta se pode entregar a concha para você. Né? Exatamente. Entendi. E ele não teve a coragem de entregar. Não, e ele não teve a coragem de entregar a concha. Né? Eles tiveram a oportunidade de apresentar uma farsa para o mundo ou uma verdade para o mundo. E se acovardaram. Nós estamos aqui com um trecho da matéria do CQC. Aparece uma silhueta muito parecido com o seu corte de cabelo. Tá vendo? Sim, ali, estou vendo. Tá lá, ó. Parece muito mesmo. Eu vou perguntar uma vez, você só fala sim ou não para mim agora, depois você fala o que você quiser, tá bom? Que eu tenho outra imagem para te mostrar. Okay. Urandir, é você aqui nessa imagem, Urandir? Não. Não é você. Tudo não. bem. Aqui tem outro trecho. Tá vendo aquela camisa branca ali, ó? Uhum. Aqui atrás, ó. Na lateral. Tem uma camisa e tem algo que parece uma lanterna. Não sei se você consegue ver. Parece que tem uma calça preta ali, tá? O que acontece? Em outro trecho da matéria, a gente vê que você tá com uma camisa branca e você tá com aparentemente um objeto na mão que lembra uma lanterna, né? Aqui é o último momento, se eu não me engano, que você fala com o Danilo. Urandir, as imagens ali dos bastidores da Record, é fácil dizer que não é você ali. Mas aqui, diante dessas imagens que o CQC apresentou, vou perguntar mais uma vez. Urandir, é você nessas imagens ali? Não, de forma alguma. Pode voltar as duas telas, por gentileza? Parece muito com você ali. O que você tem a dizer sobre a declaração do produtor Danilo Gentili e dessas imagens que foram apresentadas? Como é que você se defende disso aí? Olha, parece muito comigo, sim, mas não sou eu. E tem uma outra questão, muito simples de constatar. Todas as imagens verificadas pelo Bilu, ou, aliás, do Bilu, que está disponível na internet, ou que todas as pessoas filmaram, você vê que o Bilu não necessita de uma roupa, uma vestimenta de um ser humano comum, e não vai usar uma lanterna na mão. Então, é muito fácil você ver aquela imagem do CQC, você vê realmente uma pessoa humana ali, uma forma humana. As imagens do Bilu espalhadas pela internet, que nós temos também, deixamos à disposição, parece mais um ser translúcido. Então tá na cara que ali é uma farsa, tá na cara que ali alguma coisa aconteceu de diferente, né? Ele caminha à noite numa velocidade fenomenal e vocês não ouvem um barulho no mato. Uma pessoa comum ali teria maior quebradeira na mata, faria maior barulho. E se outra coisa, se eles tivessem tanta certeza que era o ser humano, que estava a 2, 3 metros dele ali, por que eles não foram lá? Porque eles não foram lá agarrar o cara ou sair correndo atrás? Eu estava próximo deles ali. Então, você lembra que localidade e aí outra coisa, você estava? Próximo deles, atrás, do lado, você lembra? Do lado, assim, uns 20 metros, 10 metros. Então ali, na sua opinião, essa imagem que eles apresentaram aí no CQC, é uma pessoa se fazendo passar por você? O que você acha que foi aquilo ali? Eles forjaram? É bem parecido com o caso da Record, que no caso da Record foi constatado que ali não é você, porque o bichinho é minúsculo, né? Você tem 1,70m de altura, né? 1,75m. 1,75m de altura. Aquele bichinho do pulo que a gente vê ali, ou é um anão ou é um macaco. Eu provei isso na perícia. Ali não é você. Exato. Tá comprovado que não é você. Não tem como ser nenhum ser humano ali, né? Não tem, sabe? Na imagem da câmera da Record. Se alguém quiser ainda especular que é você ali na câmera da Fernanda, tudo bem. Eu até entendo e tudo mais. Agora naquela cena do salto, do pulo, é ridículo. Então você acha que o CQC, ele colocou uma outra pessoa ali? O que você acha que foi que aconteceu? O Bilu não é. Eu não sou. Porque o Bilu não precisa se camuflar como se fosse um ser totalmente físico como nós. Ele não precisa disso aí e faria o maior barulho. Então nessa cena aí do CQC que eu te mostrei, não é nem o Bilu e nem você ali. Não, mas é semelhante também o câmera da própria equipe. É muito semelhante, o corte de cabelo também, a altura é muito semelhante à minha. Então, pode ser ele também, entendeu?
Uma coisa eu ele tenho mesmo certeza, não falou sou que eu. ele também falou que era um cara de capuz, e na imagem ali nós não vemos um cara de capuz. Não tem capuz, tem um camisão, alguma coisa assim, né? Então É. ele já se enganou nessa questão, ele já entra em contradição, né? E ele fala muito alegre, muito divertido, né? Mas sem segurança. Ele não passa uma segurança naquilo que ele está falando. Parece que está forçando uma situação ali. Trabalhando aí com a fala do produtor e trabalhando com a sua afirmação, onde você fala que não é você e não é o Bilu, Urandir, eu posso periciar mesmo essa imagem? Posso periciar, mesmo que o resultado não seja... Mesmo que as evidências mostrem, de fato aqui é o Urandir, eu posso periciar, eu posso chegar a essa conclusão e posso apresentar se eu chegar a essa conclusão? Esteja à vontade, tranquilo. Nunca Você está seguro? negamos, não. Você está seguro? 200% Não é você seguro. Ali. Pessoal, essa perícia foi feita por mim, já foi publicada lá no canal O Documentarista, não foi postada aqui na íntegra na página de Facebook. Infelizmente temos regras diferentes nas plataformas e na página de Facebook eu não posso usar trechos de emissoras de televisão, mesmo que sejam pequenos trechos. Então, a perícia e o resultado dela está lá no canal O Documentarista. A thumb do vídeo é essa aí que você está vendo. E o nome do vídeo é Tentaram Esconder, mas Descobrimos. Veja as provas. Documentário investigativo, a revelação 3/2. Pesquisa aí no YouTube e assista a perícia. Quer pegar a parte do Jevaé ali? Quer falar? Vamos lá, bora lá. Quer falar? Matéria da Isto É, que foi lançada no ano 2000, né? E ele disse o seguinte, em um dos trechos da matéria. Há mais de 20 anos dedicando-se à ufologia, o presidente do Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos Voadores, Ademar José Jevaé, garante que o dono do portal não é ufólogo, nem tem contato, nem é contactado por ETs. Abro aspas aqui para o Jevaé. Urandir é, na verdade, um caso de polícia. Engana as pessoas à custa de truques grosseiros, como espalhar seus homens pelo mato à noite com faróis de milha. Quando ele supostamente chama os discos voadores, os focos de luz aparecem e as pessoas ficam embasbacadas. Fecho aspas, contou aí Jevaé, reproduzindo o mecanismo. Diante de um grupo de 500 pessoas, Jevaé tentou, há 2 anos, demonstrar que uma das luzes exibidas por Urandir era um simples facho de caneta laser, similar ao modelo que ele próprio levou à fazenda. Abro aspas aqui para o Jevaé mais uma vez. A multidão ficou enfurecida. Eu e meus amigos saímos de lá apedrejados, xingados de Satanás. Fecho aspas aí pro Jevaé. Aí tem também a fala da Julieta, que ela diz: o fanatismo é tão forte que temo que aconteça uma tragédia como o Ravens Gate. Fecho aspas. Para quem não sabe o que é o Ravens Gate, né? Portão do céu. Pesquisa aí que o negócio é terrível. Você já ouviu falar no Ravens Gate, né, Jurandir? Ou Urandir? Sim, já. Urandir, Já. né, Jurandir? O que você tem a dizer sobre essas declarações aí, tanto na matéria da Record quanto essa da Isto É? Que a matéria da Record foi 10 anos depois dessa matéria da Isto É. E a gente já vê aí que já tinha uma década esse conflito aí entre você e o Jevaé. Na realidade, esse cara, ele fala que eu sou um caso de polícia, mas na realidade quem é condenado e processado por estelionato e outras bandaleiras mais é ele, né? Inclusive condenado. E pode puxar meu nome aí, que a ficha é limpa, bonitinha, enquanto que a dele é quilométrica. Então, outra situação, ele, quando chegou ao Projeto Portal, pediu permissão para filmar, deixamos, filmar foi com a TV Cultura, de Mato Grosso do Sul, na época, e assistiu tudo lá, participou, viu as luzes que vêm do céu e não que luzes da mata, pessoas escondidas, porque é subestimar a inteligência das pessoas, falar que botar cilindrinho na mata e utilizar um laser para simular. Hoje, assim, qualquer criança conhece isso aí, sabe a diferença. Alguém na mata piscando uma luz, ou um laser, todo mundo conhece isso aí, não tem como você tapear pessoas. As luzes vêm do céu.
Isso há 30 anos atrás. A luz vem do céu, a luz não fica saindo da mata. Totalmente mentira, não consegue sustentar essa afirmação, mesmo porque quando ele fala que foi apedrejado, ele não foi apedrejado não, ele foi muito bem recebido lá. Todas as pessoas com maior educação receberam ele, sim, e o pessoal da equipe. Tanto é que no dia seguinte falou, cara, esse negócio é muito doido, eu quero te fazer uma proposta, eu te ofereço $18 mil, na época $18 mil, para você ser nosso correspondente da revista e vamos organizar palestras para você no mundo inteiro e fora do Brasil, mas na linguagem da revista UFO, na linguagem da MUFON. Aí eu falei o seguinte, bom, mas você não vai poder falar toda a verdade tem aqui? Não, vocês não podem mostrar os seres, pode apenas dizer que existe, mas que são negativos, que abduzem pessoas e etc e tal. Eu falei, não, isso eu não vou fazer, isso é enganar as pessoas. Não, mas as pessoas não precisam saber de todas as verdades, você não tem que juntar pessoas, você está juntando pessoas de Campo Grande e o Brasil inteiro para vir aqui ver essas luzes. RL é legal, mas deixa que façamos tudo programado de acordo com os ditames da revista UFO. Nós criamos algumas regras e você vai ganhar $18 mil por mês. Então, mandei ele para PQP. Não vou fazer isso, não aceito. Não aceito? Então tá. Amanhã, na primeira hora, os jornais do Mato Grosso do Sul vai estar falando muito mal de você. Em seguida, vem o Fantástico aqui, vai acabar com tudo isso aqui. Eu falei, tudo bem, que seja assim. A verdade, amanhã vem. No dia seguinte, os jornais, principalmente o Correio lá de Mato Grosso do Sul, difamando a minha pessoa, difamando todo o grupo, chamando de seita, de loucos, de lunático, sendo que o cara tinha visto um fenômeno extraordinário na noite anterior. E também se juntou com o Luiz Petri, que na época, não sei se ainda é, um dos produtores do Fantástico, do programa, acho de Olho, uma coisa assim, que era sócio coeditor oculto, sócio oculto da revista UFO, que queria vender revista. Os dois eram sócios, eu tenho todas essas provas, eu tenho documentação, eles me desafiando para realizar fenômenos paranormais, depois fugiram quando realizaram e filmaram o primeiro fenômeno, ele e a equipe toda amarela, fugiram, né? Não aceitaram mais. E, então, assim, como um acordo com esse cara da sócio oculto da revista UFO, que era produtor de um dos blocos do Fantástico, começou realmente a difamar durante 5 semanas seguidas, falando mal de mim, difamando a minha pessoa, que vendia terreno na Lua, que os terrenos não eram nossos e tudo mais, e montaram até um flagrante lá na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre, para dizer que eu fui preso e tal, né? Então ficamos lá detido para prestar depoimento, porque eu não tinha residência lá. Então eles fizeram toda uma encenação, depois não deu em nada. A promotora viu que era tudo armação deles e nem inquérito houve, nada disso, foi arquivada. Então, aqui eu tenho o documento que comprova o arquivamento do juiz do Ministério Público, né? O pedido que foi feito de arquivamento, no caso, na época, isso foi lá em Porto Alegre, a revista UFO não mostrou, né? Então eles foram muito irresponsáveis, né? Isso é um absurdo, você acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu. E aqui está o juiz descrevendo no inquérito, né, examinando detidamente o caso, entende o signatário que o fato aqui descrito não configura crime de estelionato. Estelionato, como ensina a doutrina, que ele vai explicar o que é estelionato, né? Então, no caso em exame, não se vislumbra dolo no momento da formação dos contratos. No caso aí, esse documento comprova a inocência do Urandir, judicialmente falando, sobre a acusação de estelionato, aquele episódio das casas, da vila, etc. Isso, exatamente. No final aqui, portanto, inviável de forma segura e certa a comprovação de efetiva fraude que caracteriza o delito de estelionato, sem o qual delito não há. Aqui está o arquivamento, né, a certidão do juiz, citando o nome do Urandir aqui, né, a data de nascimento, tal, mostrando o arquivamento do processo. Aí minha imagem ficou arranhada pela Globo durante 5 semanas seguidas. Fantástico, toda hora, o Urandir estava vendendo terra na Lua, que não sei o que, os terrenos que não eram dele. Claro que os terrenos são nossos, até hoje são nossos os terrenos. Nós não vendemos terreno na Lua, os terrenos são nossos, até hoje. Então, e essa Julieta Paraíso aí, ela deveria ficar no paraíso mesmo, porque ela foi uma infiltrada um mês antes
disso tudo acontecer, ela foi lá, não, eu quero entrar, porque me apontaram para cá. Peraí, ela só ficou um mês no Projeto Portal? Só um mês. E depois de um mês da presença dela, aconteceu isso aí tudo? Exatamente, ela foi lá só para isso. Ela foi indicada para isso aí, como as outras 3 pessoas também. Tem então, algum registro desculpa te interromper, tem algum registro de entrada de membros que vocês faziam na época? Você tem isso? Sim, temos arquivado tudo. As pessoas quando entram, quando se associam, tem um cadastro, né? Tanto na época era físico, hoje é digitalizado e tem a parte física também. Então tudo é registrado e ela está lá, tanto é que nós temos todo o endereço, tínhamos, né, todo o endereço dela, ainda tem, se é ainda o mesmo, ou se ela está viva ainda ou não sei. Ela tem tudo lá, CPF, tudo certinho. Então, e ela foi lá justamente para isso, para mentir, falar que o terreno não era verdade, que fomos induzidos, que era uma seita do quê? Não praticamos nenhum tipo de religião lá, pelo contrário, agregamos todas as religiões, todas as crenças, todas as pessoas que praticam qualquer ordem de esoterismo, de pesquisa ou de religião, não somos contra nada, nós aceitamos todas essas pessoas porque nós somos um grupo que pesquisamos. Então, uma pesquisa não pode ter preconceito, não pode ter distinção de nada. Então, nós pesquisamos, temos a mente aberta para aceitar tudo. Aí vamos verificando os fatos, aquilo que não nos interessa deixamos de lado, não vamos falar mal, não vamos deixar, e aquilo que nos interessa vamos somar e juntar as mãos e caminhar mais ainda, né? Da mesma forma que difamou outras pessoas também, que não entraram na jogada deles, né? Como Afonso, Laércio Fonseca, acho que é isso, e mais uns outros aí, né? Que nessa questão da ufologia, ela tem não só a parte casuística, mas a parte da pesquisa em real, sim. Então, eles não querem ou não queriam que a parte ufológica estivesse vinculada à espiritualidade. Eles não queriam que seres extrasensoriais ou seres extradimensionais tivessem nenhum vínculo com a nossa força divina chamada Deus. Chamamos de Deus. Que não, eles não querem que a ufologia não tenha um vínculo com Jesus Cristo, que na realidade tem. Eles não querem que a ufologia seja da mesma casa do Senhor, que seja junto do mesmo Deus, do mesmo Criador. Eles querem que sejam separados, porque aí eles vão classificar como demônio. E na realidade não é. São tudo a mesma coisa, são todos da mesma frequência, da mesma essência espiritual, da mesma essência divina. Mas eles querem separar porque a população é fácil de enganar. É fácil de falar que é o demônio, todo mundo vai acreditar. Na realidade, hoje as pessoas têm acesso à informação, na época não tinham. Então todas as pessoas acreditavam que extraterrestre é obra do demônio. Não é, não. É obra de Deus, é obra divina. Todo ser vivente na Terra, ou seja, lá em qualquer mundo que for, é obra divina. Tudo que existe é obra da criação divina. Então não existe nada separado. Não existe o demônio. O demônio é o negativo de cada pessoa. O demônio é o estado de consciência. É aquilo que você é submisso a fazer. Aí você sim está demoniada porque alguém está ditando as regras e você ainda vai agradecer aquela pessoa. Então, como nós tiramos essa venda dos olhos das pessoas, nós somos uma ameaça aos sistemas. Nós somos pessoas que não vão fazer com que a pessoa siga os sistemas ditos do sistema mundial como é intencionado, como é programado. As pessoas estão se tornando rebelde contra o sistema. Não, as pessoas estão enxergando a realidade. As pessoas estão tendo sua própria liberdade de pensamento, de fazer, de caminhar, de fazer tudo o que tem que ser feito. A liberdade mesmo. Conheça a verdade vos libertará. É isso que está acontecendo. E a internet facilitou muito esse lado. Então, a caça às bruxas na Idade Moderna aconteceu, ainda estão tentando, mas não vão conseguir. Não vão conseguir porque o meio de informação é muito rápido hoje e as pessoas já estão atentas e não acreditam mais nas emissoras de televisão que falam esse blá blá blá, essas mentiradas todas. Não acreditam mais na mídia tradicional porque é só mentira, mentira, mentira. 99% é só mentira. Existem outras mídias aí que não estão submissas ao sistema, elas falam a verdade aí, mas ninguém dá ouvidos. Só dá ouvidos aquelas pessoas, aquela emissora que tem mais dinheiro para gritar mais alto, né? Aí sim, porque vem lá de fora. Aí os babacas aqui têm que fazer o que a orientação de fora dita. Então, obedecer o quê? Por conta de 4, 5, 10 mil, 100 mil reais, é assim. Eles se submetem, se sujeitam a difamar pessoas, a acabar com famílias, a acabar com empresários,
a destruir instituições, até mesmo religiosas, por conta de dinheiro. Então são covardes, brasileiros covardes que se sujeitam a orientações e direcionamento de pessoas lá de fora. Baixa a cabeça e fica lambendo a bota dessas pessoas lá de fora o tempo todo por dinheiro. É uma pena, mas essa é a realidade. Se por acaso, né, o Jevaé ou qualquer outra pessoa, né, quiser ter um embate com você ao vivo aqui no canal, você vem? Você fica frente a frente com essas pessoas aqui online para discutir essas questões ou não? Sem problema algum. Tranquilo. Não fujo de parada nenhuma. Porque okay, então... trabalhamos com a verdade e não com a mentira. Então tá, o nome do Jevaé foi citado aqui, né? E fica o convite para o Jevaé e qualquer outra pessoa, vou até olhar aqui para a câmera, fica o convite para o Jevaé ou qualquer outra pessoa vir aqui e participar de um bate-papo, de um debate. Eu vou apenas moderar o debate, não vou me envolver, mas o espaço está aberto, a gente marca o debate, quem quiser, o Jevaé, por exemplo, um grande ufólogo, que para mim, a maior liderança na ufologia hoje, no sentido de credibilidade, que eu respeito muito, que vai a campo e tal, é o Edson Boaventura, tá? O espaço está aberto aqui para o Edson também, para confrontar, para participar aqui de um debate. O Jevaé, a hora que ele quiser, a gente marca um debate aqui com o Urandi e com o Rafael Hungria, tá? Agora, a minha proposta é esse debate acontecer, né? Também baseado nas perícias que eu estou fazendo do caso ET Bilu, tanto do caso da Record quanto do caso do CQC, tá? O Urandi já aceitou, né? O Rafael ele já se autoconvocou, né? Ele já se autoconvocou, nem preciso falar, ele já vai estar, né? Então quem quiser participar, né? Quem quiser fazer um debate aqui, quem for do ramo da ufologia, né? Ou então da ciência convencional, como é o caso de Sérgio Sacani, o espaço do meu canal está completamente aberto para a gente fazer um debate, uma sabatina, né? Desde que também a perícia que eu fiz do caso seja também avaliada por esses, para que haja uma honestidade intelectual de ambas as partes. O Urandi está aqui, não fugiu do combate, não fugiu do confronto. Rafael Hungria também já me cedeu entrevista, não fugiu. Todo o material que eu solicitei quando eu estava fazendo a investigação me foi cedido. Em nenhum momento a minha perícia foi feita no intuito de querer defender o Dáquila. Pelo contrário, era para pegar a farsa. Eu estava doido para pegar a farsa, Urandi. Eu queria pegar uma farsa, eu queria descobrir quem é que não quer desmascarar um farsante, né? E de repente a minha investigação foi levando para um outro entendimento, tá? Então o convite está aberto. Urandi, vou fazer a mesma pergunta que o Cristiano fez para o Bilu. O áudio do Urandi tá mudo aí, por favor, libera. O áudio do Urandi tá mudo, obrigado. Vou fazer a mesma pergunta que fizeram para o Bilu, para a gente encerrar aqui. Qual sua mensagem para a Terra, Urandi? Apenas que busquem conhecimento e se atualizem. O espaço está aberto aqui mais uma vez para o Edson Boaventura, para o Jevaé, para o Sérgio Sacani e qualquer pessoa do ramo da ufologia e ciência convencional, que tem um mínimo de bagagem, tá? E mínimo de reconhecimento, para estar aqui numa sabatina, num debate respeitoso, onde eu vou moderar, tá bom? Para falarmos sobre esse caso do ET Bilu ou qualquer outra coisa envolvendo o Urandi ou o Dáquila Pesquisas, Ratanabá e por aí vai, mas vamos focar no ET Bilu.